pessoal, tudo bom? Me chamo Amanda Andrade, se você ainda não me conhece, esse é o meu canal e seja muito bem-vindo. Bom, gente, hoje eu venho trazer o segundo vídeo da série de 4 vídeos que eu prometi pra vocês do box da Jaclyn Hill, né? Já fiz o primeiro vídeo com a paleta Ring the Alarm, vou deixar o link aqui no card, vai ficar aqui em cima e no final do vídeo também eu vou deixar, se você ainda não viu o primeiro vídeo. E hoje eu trago uma maquiagem com a segunda paleta, que é a Bling Boss, foi a paleta que vocês votaram no vídeo anterior, e depois vão faltar mais 2 paletas para completar a série de 4 vídeos, porque o box vem 4 paletas, obviamente, né? Então eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de dar aquele joinha, isso ajuda muito a ranquear o vídeo aqui no YouTube. E também não esqueçam de deixar os comentários de vocês, adoro ler, adoro sempre estar respondendo e interagindo com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, é novo por aqui, pense em se inscrever, sempre tem conteúdos novos por aqui, e também ativar o sininho de notificação, assim você recebe um aviso sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Então, bora lá começar esse vídeo. E aqui vos apresento a paleta Bling Boss, uma das 4 paletas que você pode comprar no box da Jaclyn Hill ou comprar separadamente. Essa paleta tem uma predominância de tons de roxos, né? Tem alguns tonzinhos ali de vinho, mas uma predominância maior de tons mais de roxinhos. Então vamos começar? Bom, a base de sombra que eu vou utilizar vai ser uma mistura de corretivo com o primer, com a Eyeshadow Primer Base da Urban Decay na cor Eden. Fiz uma misturinha para o corretivo não ficar tão úmido e também porque o Eden costuma ser um primer um pouquinho mais seco. Começo aplicando uma sombra bem escura, assim, esse esfumado eu vou começar meio que invertido. Em vez de começar com uma sombra mais clara, eu vou começar com a mais escura, que é a Rockstar. Como vocês podem observar, ela fica bem mais roxa na pálpebra do que na paleta, né? Conforme você vai aplicando ela. Eu estou utilizando o pincel 81017 da Ico e eu vou aplicar essa sombra até assim, eu tô aplicando, tô fazendo a cor aparecer e vou esfumando, e conforme ela vai esfumando, ela vai ficando um pouquinho mais clara, então eu vou colocando mais camadas até ela ficar na intensidade que eu desejo. Para esfumar essas bordinhas e dar um acabamento mais profissional, eu vou usar a sombra Hush Hush. Gente, vocês lembram de uma música da Pussycat Dolls chamada assim, Hush Hush? Adoro essa música. Mas enfim, vou utilizar essa sombra que é um tom de malva. Eu diria é um marrom com um subtom mais assim, arroxeado. É muito bonito esse tom, inclusive, viu, gente? Dá pra você, é uma sombra que você pode utilizar fácil no dia a dia. E com o pincel 018 da Ico, eu dou todo esse acabamento na borda. Como esse acabamento tira um pouco da intensidade da sombra, eu volto um pouquinho com ela e coloco mais intensidade. Então, assim, tudo é questão do efeito que você quer dar pra maquiagem. Como eu vou fazer um recorte de cut, é necessário eu colocar mais intensidade. Agora eu vou utilizar outra sombra, que é a sombra Sparks. Dá pra ver que ela já é uma sombra bem mais quente, ela já é quase um tom de cereja, digamos assim. E eu vou aplicar da mesma forma que eu apliquei a primeira sombra. Eu quis utilizar essa sombra meio que pra esquentar esse esfumado, pra não ficar um tom só muito de roxo. Ficou uma combinação muito bonita. E o modelo utilizado para aplicar, o modelo do pincel utilizado para aplicar é o mesmo, tá? 017 da Ico, esse só é do tom da linha rosé. E aí aplico, dou todo o acabamento, dou aquela coloração. Terminado tudo isso, já vou fazer o recorte do meu cut. Então eu vou fazer a mesma misturinha de corretivo com o primer da Urban Decay. E o pincel que eu estou utilizando é o 064 da Ico. Para mim ele é o melhor pincel para recorte e para aplicação de batom. Ele é o que eu uso para ambos os casos. E fazer cut, gente, na gente mesmo, é muito mais difícil do que você fazer numa modelo, em uma cliente. Então eu tomei muito, assim, fiz com muita calma, com muita paciência para fazer meu recorte bem direitinho. E tá vendo que eu dei uma puxadinha assim na pálpebra para ajudar? Bom, gente, o semi-cut ou qualquer recorte tem que tomar cuidado em qual tipo de pálpebra você vai utilizar. Na minha pálpebra, que é bem ampla, dá para utilizar tranquilamente esse tipo de técnica. Mas pálpebras mais gordinhas, eu acho que fica um pouco artificial e eu não gosto muito de utilizar essa técnica. Então não é qualquer pálpebra que dá pra fazer esse tipo de recorte, tá bom? Bom, com o pincel da Real Techniques, eu dou esse acabamento no corretivo para eu poder voltar com as minhas sombras. Então, volto com a primeira sombra, que é a Rockstar, aquele tom
mais arroxeado, e eu vou devolver toda a pigmentação ali do canto externo que esse corretivo removeu na hora que eu fui, né, esfumar ele nas sombras. Então eu recoloco, né, a intensidade das sombras que estavam anteriormente. Então eu faço o mesmo joguinho de degradês, começo com a Rockstar, depois eu entro com a Sparks, que é aquele tom de cereja. Eu bati meu cotovelo, né? Acontece, quem sabe faz ao vivo. E aí dou todo esse acabamento no esfumado. Quando eu não quero que minha sombra pigmente muito, vocês estão vendo que eu trabalho com o pincel um pouco de lado, né? Fica a dica. Agora, para complementar esse degradê, eu vou utilizar aquela sombra que eu utilizei para fazer o esfumado ali, para dar acabamento, que é a Hush Hush. E o pincel 0157 da Dye Makeup, um pincel de pálpebra normal, aqueles achatadinhos. E para uma sombra mais clara, ficar bem mais pigmentada na pálpebra, eu dou uma recomendação de você pressionar mais a sombra e fazer mais camadas, assim ela fica mais intensa e dificilmente abrirá buracos, tá? Feito isso, agora eu vou fazer já a parte inferior. Na linha d'água eu estou utilizando delineador em gel Black Line da Suellen Makeup. Pode ser um lápis preto também, ou você pode fazer a linha d'água clara, fica a critério aí do gosto. E o pincel é o 81263C, também da Eco Makeup, um pincel chanfradinho, bem pequenininho. A parte inferior vai ser basicamente o complemento do mesmo degradê. Então, volto com a sombra Rockstar, o pincel 004 da Ico, e faço toda a pigmentação da parte inferior. O que me chama muita atenção dessas sombras da Jaclyn Hill, gente, da Morphe, basicamente, é que tudo bem, na parte inferior a gente tinha ali, digamos que um primer, né, um corretivo para ajudar na pigmentação da sombra. Na parte inferior eu não apliquei nada, assim, a pele já está selada, então eu apliquei essas sombras em cima da pele já selada com pó. E olha a pigmentação que chegou, né, a pigmentação que ficou. Então, muito show essas sombras da Jaclyn Hill. Inclusive, essa é a minha sombra favorita dessa paleta, que é a Gen. Gente, ela é um roxo, esse é meu tom de roxo favorito, tá? Mas ela é um roxo cintilante, aí eu estou utilizando ela sem umedecer o pincel. Ela com o pincel umedecido fica... Pra mim, o maior destaque das paletas da Jaclyn Hill são mais as sombras cintilantes, a potência delas, do que as sombras opacas. Porque a gente tem dificuldade em encontrar, né, sombras cintilantes que fiquem com esse brilho sem você necessariamente molhar o pincel, umedecer o pincel. E todas essas sombras cintilantes eu estou utilizando sem umedecer o pincel. Então, ó, show de bola! Finalizando a maquiagem, dando aquela iluminadinha básica. Vou aplicar os cílios postiços, eu vou utilizar o modelo G802. Apliquei fora das câmeras para ficar um pouco mais fácil e agilizar o tutorial. Finalizando a parte inferior com máscara de cílios, porque eu já tinha aplicado na parte superior quando eu colei os cílios postiços. Estou utilizando a máscara da Dona Bruna Tavares Maravigold. Amo essa máscara, gente. Só falta a versão prova d'água. Sai versão prova d'água, por favor. Fora isso, ela é perfeita. Amo essa máscara, gente. Ela dá um efeito muito bom. E aí a boca também fica a critério de vocês. Já é uma maquiagem bem chamativa nos olhos, então eu optei por fazer uma maquiagem um pouco mais monocromática. Aliás, tá tudo meio monocromático, né? O fundo também ficou um tomzinho meio de roxo, rosado. E a blusa que eu tava usando também era meio rosa, então eu quis fazer uma coisa assim, né, na mesma família de tons. E a boca ficou na mesma vibe, então eu passei um lápis na borda dos lábios para dar um pouquinho mais de dimensão, já que o batom que eu tô utilizando é o Aquário da Aline Pinheiro, que é esse tom é um tom de nude, só que ele é um pouco mais frio, quase do tom da sombra Hush Hush. Então eu gosto de passar um lápis na borda para dar um pouco mais de dimensão para os lábios. Aí depois eu apliquei o Nat Gloss Ederson Oliveira da Natália Capello nos lábios para dar um tomzinho quebrar um pouquinho esse tom frio e dar um tomzinho um pouco rosado para os lábios e um efeito mais de gloss. E assim a gente finaliza o tutorial de hoje.